Fala rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o Gustavo Roque. Se você não está acostumado aí, já aproveita e se inscreve nesse canal aqui, porque boa parte das pessoas simplesmente assistem o vídeo e acabam não se inscrevendo. Obviamente que esse vídeo foge um pouco do padrão que vocês estão acostumados, que é aquele vídeo mais de tutorial, mostrando como usar tráfego pago, como usar ferramentas com IA como Lovable, entre outras, para desenvolver negócios no digital, assim como nós fizemos no final do ano de 2025. Mas o vídeo de hoje não somente é num formato diferente, mas também a ideia principal aqui é trazer para vocês um vídeo mais instrutivo, como iniciar o ano da maneira correta, porque é o que eu faço todos os anos, inclusive foi o motivo de ter demorado para gravar, por isso que eu acabei gravando agora depois do dia 12 e esse vídeo vai ao ar acho que no dia 14, 15, algo assim, mas muito por conta do que eu mudei em relação a esse tipo de comportamento que é o planejamento anual ou planejamento de negócio, planejamento não somente do negócio, mas também da sua vida pessoal. Indo direto ao ponto, o que eu faço e tenho feito nos últimos 10 anos é que o planejamento anual sempre, na maioria das vezes as pessoas indicam que você separe ele entre vida pessoal e profissional, isso não é segredo para ninguém. É indicado que você coloca todas as suas metas principais, as metas secundárias e, consequentemente, divida elas durante todo o ano. Se você for mais organizado, vai dividir entre semestres, depois entre meses, semanas e dias, deixando as tarefas maiores a longo prazo durante todo o ano e, consequentemente, você vai ali desestruturando, né, diminuindo a quantidade de tarefas macros e colocando elas todas em micro tarefas, onde você consegue ter micro entregas também, entregar ali as suas pontuações ou até mesmo as suas tarefas e com isso ir chegando mais rápido ou pelo menos de forma orientada ao seu resultado final, que seria a meta de um mês, 3 meses, 6 meses e até mesmo um ano. O principal erro de tudo isso, e por isso que eu trouxe esse vídeo aqui num formato muito mais simples, algo muito mais direto, onde você não vai ficar vendo tutorial, você não vai ficar se perdendo com informações escritas na tela, é simplesmente eu falando para você e um teste que eu fiz e tem dado muito certo, é de fato você isolar ao máximo as oportunidades de negócio. Você pode replicar isso também para a sua empresa, assim como você pode replicar para a vida pessoal, mas o que eu vou falar aqui especificamente está direcionado à sua empresa ou à sua vida profissional, caso você seja um CLT ou até mesmo uma pessoa que estuda para vestibular ou um concurso público, uma pessoa que já tenha passado também em concurso público, não importa muito a área que você está focado agora, o que eu quero trazer para você é a questão de foco e prioridade, tá? Então, uma das coisas que eu percebi nos últimos anos que mais tem me atrapalhado era fazer um planejamento anual gigantesco com um monte de entrega, tanto no macro e até mesmo no micro, nos prazos menores, e com o passar do tempo você até conclui boa parte delas, mas te gera ali uma sobrecarga muito grande, não somente mental durante todos os dias, mas emocional quando você não atinge algumas das metas e é esperado que você falhe em algumas delas. Isso é super normal, tá? O que acontece com a falha de fato, porque se você não consegue evitar, é até esperado que você falhe. O que eu aconselho é que você espere a falha, saiba que ela vai existir, mas que você não torne ela algo que te impeça ou que trave o seu processo. Por conta disso, o que eu testei funcionou muito melhor, ao invés de ficar somente relutando com essa questão das falhas que aparecem ou não, é diminuir o tamanho do planejamento. Eu não estou falando de prazo, mas diminuir a quantidade de coisas que você coloca. Por exemplo, nos últimos anos eu sempre colocava de 5 a 10 modelos de negócio que eu queria testar, desde, por exemplo, um serviço novo para a agência ou até mesmo um novo produto, seja ele digital ou físico, que eu gostaria de desenvolver naquele ano e colocar à venda, até mesmo outras formas de fonte de rendas, e isso também eu levava para investimento, entre outras áreas. Mas o que eu quero trazer para você aqui é um modelo muito mais simples e eficaz. Eu já vi outras pessoas falarem sobre isso e foi por conta da decisão, por conta desse vídeo que eu tomei a decisão de fazer esse planejamento mais reduzido, então ao invés de 5 a 10 planejamentos, e foi logo após de ver esse vídeo que eu decidi reduzir o planejamento e foi por volta ali de dezembro, no começo de janeiro e nos últimos dias de dezembro até o começo, a primeira semana ali de janeiro, eu passei aplicando de fato o que eu queria e agora daqui para frente eu vou focar somente em duas ou no máximo três. Caso eu conclua as duas, eu adiciono uma terceira como bônus aí lá para o final do ano. Mas a ideia é que você torne o horizonte um pouco menor. E isso está muito mais diretamente ligado
até mesmo o mundo que nós vivemos hoje, que é muito mais rápido, muito mais digital. O primeiro benefício não é somente você diminuir a quantidade de tarefas também, mas obviamente que é reduzir a quantidade de projetos, porque você tende a colocar muito projeto e quando isso acontece, você simplesmente divide o foco da atenção que você tem para todos os 5, 10 projetos. Tem pessoas aí que colocam até mais de 10 projetos. Então, o meu conselho principal para esse vídeo é, se você não fez um planejamento ainda para o ano de 2026, que você faça hoje. Caso você já tenha feito, cara, eu aconselho fortemente que você coloque somente 2 projetos. Um como principal, o outro como secundário. Se você é CLT, você vai colocar o secundário como se fosse a sua primeira opção aí para sair do CLT. Por exemplo, você está no digital, mas você quer uma segunda fonte de renda. Então, vou dar o exemplo do nosso aqui. A agência é a nossa primeira fonte de renda e o segundo seria infoproduto da própria agência, ou um infoproduto em parceria com outro cliente. Isso sim seria uma renda extra e que a gente coloca ele como um segundo projeto, tá? Quando você vai para uma pessoa que é CLT, e eu já passei por essa fase alguns anos atrás, você vai estar como CLT na primeira posição, que seria o seu projeto principal. O segundo projeto você acaba colocando aí a sua segunda fonte de renda, que pode ser também no digital, pode ser no mundo físico ali, onde você tem um segundo trabalho, você empreende em alguma coisa no mundo físico, mas que você acaba tornando isso e buscando essa segunda oportunidade um faturamento maior do que o próprio CLT, foi o que eu fiz na agência, e quando você atinge esse resultado maior no seu empreendedorismo, você acaba migrando aí da sua primeira opção, que seria o fixo, para o empreendedorismo ou para aquela fonte de renda que te traz mais resultados. Consequentemente, por que eu coloco 2 projetos e depois você tem a opção de adicionar o terceiro? Vamos supor aqui, seguindo esse exemplo, que você era CLT, conseguiu uma renda no digital, seja prestador de serviço ou qualquer outra área, até mesmo venda de low ticket, infoproduto, qualquer um desses. Se você quer aprender mais, aproveita e continua aqui acompanhando o conteúdo desse canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos, que eu vou trazer muito mais conteúdo que a gente tem desenvolvido aqui a respeito dos produtos da agência e também dos parceiros que nós temos. Então, quando você consegue ter esse primeiro resultado, esse ponto de saída, você tem a chance agora de substituir o seu emprego anterior, o seu CLT, ou até mesmo se você já empreende, é o seu emprego que te gera ali 3, 4 mil de renda e você conseguiu com o segundo ultrapassar isso, indo para 5, 6, 10 mil reais por mês, agora você vai substituir. Então, o primeiro ele deixa de existir e ele acaba saindo para tomar o lugar dele, o segundo, que era o seu side job, ou até mesmo a sua segunda fonte de renda. Fazendo isso, você trazendo o segundo emprego para a primeira posição, abre de novo a lacuna do segundo emprego, e por isso que eu aconselho que você adicione o terceiro projeto lá para o meio do ano. Vai depender muito, obviamente, do tempo que você vai demorar para desenvolver ou para conseguir aí a renda, né, que você deseja, ultrapassar a renda do primeiro emprego, mas a depender desse tempo você tem a opção de mudar em 6 meses ou esperar ali próximo do final do ano para trocar e adicionar aí esse terceiro e último projeto do ano, tá? O tempo não é tão importante aqui, o que é mais importante é você estruturar toda essa transição e fazer os passos ali de forma lenta. Com certeza, seguindo essa estratégia, você vai conseguir fazer a transição de forma mais segura, e é o que eu fiz nos últimos anos. E não somente isso, você vai ter clareza de tudo que foi feito, onde você estava e para onde você vai. Ao final aí dessa transição, você tem a opção de adicionar o terceiro projeto, que acaba se tornando o segundo, e trazer muito mais escalabilidade. Aqui já não é mais tão necessário trocar o segundo pelo primeiro, não faz sentido, tá? A ideia é que você traga escalabilidade e consiga aumentar ainda mais a sua renda agora, falando como um todo. Então o primeiro benefício seria esse, e o segundo benefício que eu falei lá no começo do vídeo é que você consegue focar muito mais no primeiro, no segundo projeto, e consequentemente você aumenta até a velocidade de resultado, de transição dos empregos, e com isso você consegue alcançar os seus objetivos de forma mais rápida. Então memoriza isso, cara. Menos acaba sendo mais de fato, e pensa mais na qualidade do que na quantidade de projetos e de coisas que você vai ocupar a sua mente nesse ano. Lembrando que você só precisa acertar uma vez. É uma frase aí que todo mundo fala, mas que quando vai ser aplicada
você vê as pessoas querendo ser multitarefa, fazer 10 mil projetos no ano, e eu já passei por isso que eu tô te falando, é exatamente por isso que eu tô te falando, para focar em 2 ou 3 projetos, porque aqui na agência, como chegam vários clientes, parceiros, as pessoas querendo montar a equipe junto com a nossa agência e desenvolver algo em conjunto, trazendo ali 50% na distribuição, a gente tem muita oportunidade, o que acaba, por muitas vezes, em alguns anos passados, tirando o nosso foco dos projetos que realmente trazem resultado. E aí, no final do ano, o estrago acaba sendo muito grande, então é o conselho que eu te dou, foge disso, traga poucos projetos para o seu planejamento anual e com certeza você vai ter mais resultados, porque é o que tem funcionado para mim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você chegou até o final, não esquece de curtir. Deixa um comentário aí, me fala se fez sentido tudo isso que eu falei para você. Se você já testou esse tipo de projeto, esse tipo de desenvolvimento ou planejamento anual e se você trouxe os resultados esperados ali dentro do seu planejamento. Eu quero ouvir para saber se de fato faz sentido para você e se você conseguiu os mesmos resultados. Porque, obviamente, se você passou por outras dificuldades que eu não passei, você pode colaborar aí com as pessoas que vão ler o seu comentário também e isso fortalece aqui o nosso canal. Eu sou o Gustavo Roque, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, um grande abraço e até mais. Falou!